Olá, gente. Meu nome é Nicole Lopes e eu vim contar pra vocês como foi que eu consegui passar em medicina. Atualmente, hoje eu tô no segundo ano de medicina, no terceiro período, né? Se Deus quiser, vou conseguir terminar, porque a gente sabe que a gente tá numa crise agora, né? Pelo coronavírus. E por conta disso a gente tá sem aula, mas eu espero que dê tudo certo, que tudo se resolva. E, enfim, vou começar contando pra vocês um pouco sobre a minha trajetória, né? O que aconteceu antes, como foi meu ensino fundamental, como foi meu ensino médio. E tentar explicar um pouquinho pra vocês como foi mais ou menos isso. Então, meu ensino fundamental inteiro eu fiz em escola pública. Eu fiz em escola privada. Mas sempre foi aquela coisa assim, eu era uma ótima aluna, eu tirava sempre notas altas, mas assim, eu não saí do ensino fundamental sabendo direito as coisas, sabe? Tipo assim, vamos dizer que eu estudava pra prova um dia antes da prova, 2 dias antes, decorava aquilo, fazia a prova, tirava nota boa e pronto. Já, entendeu? Esquecia, já não lembrava mais de nada depois. Saí do ensino fundamental e eu tentei prestar a prova do IFE, né? Fui prestar a prova do IFE no Instituto Federal aqui do meu estado e passei em 7º lugar pro curso de informática. Na época, eu me lembro que eu queria fazer curso de enfermagem, só que não tinha, tá bom? Não tinha. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer o curso de informática mesmo e comecei a fazer o curso normalmente. E era meio estranho, porque naquela época era 4 anos o curso. Era técnico em enfermagem e tipo tinha matérias do primeiro ano que era dada no segundo, do segundo no terceiro, do terceiro no quarto. Tipo, mais ou menos isso. Geografia no primeiro ano não tinha, química no primeiro ano não tinha, só tinha tipo assim, a química do primeiro ano era no segundo ano. Aí a química do segundo ano era no terceiro e a do terceiro no quarto, mais ou menos isso. Tentando explicar um pouco pra vocês. Então fui fazer o IFE. Eu não me identifiquei nem um pouco com o curso, apesar de que eu sempre tirava notas muito boas, eu nunca me identifiquei com o curso, nunca gostei do curso. Falei bem assim, tá, vou continuar. Foi passando a metade do ano, foi passando o final do ano, aí eu descobri que existia uma modalidade de vestibular aqui na Universidade Federal da minha cidade, que era assim: você faz o PSS1, Processo Seriado Seletivo 1, Processo Seriado Seletivo 2 e o Processo Seriado Seletivo 3. Então, você fazia 24 questões no primeiro ano, 24 no segundo, 24 no terceiro e uma redação. E no final juntava tudo e aí se desse a nota alta, você passava, né, pra sua prova. Aí nessa época, tipo, eu nem sabia do vestibular, achei que vestibular tipo, era só o terceiro ano, não sabia nada, nunca, sabe? Pra mim, eu tava só no ensino médio e vestibular era só no final. E aí, uma professora me falou desse processo seriado seletivo. Falei, vou fazer, né? E aí, eu peguei e lembro que comecei a fazer cursinho. Eu fiz 1 mês de cursinho e no outro mês eu adoeci. Então, beleza. Fui fazer a prova. Eu me lembro que de 24 questões eu acertei mais ou menos umas 15, tá? E, enfim. Aí, quando chegou no final do ano, eu decidi... Quando chegou o final do ano, eu decidi que eu não ia mais estudar lá no IFE. Falei, não quero mais estudar aqui, eu vou embora dessa escola e vou procurar outra escola pra mim, tá? Eu saí dessa escola, do IFE, e fui procurar uma escola particular. Só que como a carga horária não batia e nem a grade do curso não batia, não tinha tipo biologia, não tinha tipo química do primeiro ano, eu não tinha geografia do primeiro ano, então como é que eu ia passar pro segundo ano em uma outra escola se eu não tinha feito essas? Beleza, o que eu fiz? Eu falei, vou procurar uma escola estadual mesmo. Fui pra uma escola estadual e o que aconteceu? Comecei a pagar o segundo ano normalmente, no início do ano. Aí já que eu tava pagando o segundo ano, eu falei bem assim, já que eu tô fazendo nada à tarde, eu vou fazer cursinho de tarde. Aí eu fui fazer cursinho aqui, num cursinho da minha cidade, e falei bem assim, comecei a fazer, e quando eu cheguei lá, tipo, eu percebi que todo mundo respondia as coisas, todo mundo sabia tudo, parecia que, sabe, todo mundo sabia tudo da matéria, e eu não sabia nada. Eu falei, beleza, eu continuei, quando passou um mês, 2 meses, aí a diretora da escola do segundo ano, né, que eu passei, me chamou.
Aí falou bem assim, olha, você vai ter que repetir o primeiro ano à tarde e continuar no segundo ano de manhã. À tarde você vai pagar a carga horária que você não tem, para completar a carga horária, e vai fazer as matérias que você ainda não fez. Então eu tinha que fazer espanhol, eu tinha que fazer química, geografia, aí matemática tinha que cumprir carga horária, português tinha que cumprir carga horária. Então praticamente eu fiz o primeiro ano todo inteiro de tarde, tive que sair do cursinho e fui fazer de manhã o segundo ano. Então de tarde fazia o primeiro ano, de manhã fazia o segundo ano e o cursinho, entendeu? Babou mesmo. E enfim, chegou o terceiro ano nessa escola estadual mesmo. E eu falei bem assim, eu me lembro que quando eu fui pro cursinho, eu não tava conseguindo acompanhar. Eu sabia que, tipo, eu não sabia muitas coisas, eu não entendia muitas, tipo, o professor tava pra um lado e eu tava tipo, mano, o que é isso? Eu nunca vou conseguir aprender isso, entendeu? E aí eu peguei e decidi, eu não vou fazer cursinho nesse terceiro ano. Era o ano de 2016, falei, não vou fazer cursinho, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa e eu vou começar a pegar base em todas as matérias. Porque não adianta eu ir pro cursinho, entendeu? Porque parece que no cursinho eles dão mais aula assim pra quem quer revisar, entendeu? Não pra quem quer aprender. Então, tipo, é melhor eu ficar em casa, revisando as matérias, sabe? E pegando uma base nelas. Aí caso eu não passe, aí sim eu vou pro cursinho e começo a fazer novamente tudo de novo, mas já com uma base, entendeu? Sabendo que eu vou chegar lá e não vou ficar boiando, entendeu? Sabendo que eu vou ter uma base e vou saber direitinho o caminho que eu devo seguir. Enfim, comecei a fazer o terceiro ano e comecei a estudar em casa. Eu lembro que nessa época eu só fiz um cursinho, uma isolada de física, com dois professores muito bons meus, o Vlad e o Ítalo, que foram meus professores. Eu comecei a fazer, entendeu? Lá com eles. E, tipo, nossa, eu não sabia nada de física, não sabia, tipo, nada. Não tinha nenhuma noção. Porque no ensino, no IFE, quando eu fiz o IFE, o professor, ele não era muito bom, sabe? Pra dizer assim. Só pra vocês terem uma ideia, assim, às vezes ele chegava assim, sabe? Meio assim, como se tivesse bêbado, não sei. Mas assim, uma vez ele disse pra mim que tem um negócio do periélio, do afélio, de física. Ele disse pra mim que o periélio era quando tava longe do sol e o afélio era quando tava perto. Tipo, mais ou menos isso, sendo que é o contrário, né? Aí na hora da prova eu coloquei o que ele disse. E aí ele pegou e disse que tava errado, que o periélio era perto do sol e o afélio era longe do sol. Beleza. Então, tipo assim, física do primeiro ano não contou muito pra mim, mesmo que tenha sido no IFE, tá? E aí no segundo ano, física, o meu professor, ele sofreu um acidente, a gente ficou sem física o ano inteiro. E no terceiro ano, infelizmente, o professor de física que a gente tinha morreu. Então eu não tenho muita sorte assim com o professor de física. Mas assim, o que eu tava falando mesmo? Enfim, nesse terceiro ano eu fiz só essa isolada de física, esses professores que eu falei pra vocês, muito bons. E assim, eu descobri que eu era capaz de aprender coisas que eu não sabia que eu era capaz. Então eu fiquei muito feliz, assim, eu comecei a pegar bastante base, assim, em química, em tudo. Todas as matérias eu comecei a estudar, assim, do zero, sabe? Beleza. Aí eu prestei o vestibular, não passei, infelizmente, faltaram uns 25 pontos, mais ou menos, assim, pra eu conseguir, assim, estar numa média de conseguir passar pra correção da redação. E nesse tempo aqui só tinha o vestibular da Federal, então eu prestei o vestibular da Federal e não passei. Tudo bem, eu falei, não vou desistir, agora eu já tenho uma base, agora eu posso ir. Isso foi no ano de 2016. Aí passando pro ano de 2017, eu falei, agora eu posso ir pro cursinho, porque agora eu já tenho uma base, eu não vou ficar boiando na aula, eu vou saber pelo menos alguma coisa. Eu fui e, enfim, o ano inteiro foi nada de muito diferente. Eu ia pra aula, assistia, fazia algum exercício e tudo mais. Só que, tipo assim, eu sentia que era tudo assim um decoreba, sabe? Uma decoração, decorando, e no fim não sabia direito o que significava. Por exemplo, eu sei que na respiração celular, na glicólise tem um saldo de 2 ATPs, só que, tipo assim, eu não sabia certo, entendeu?
porque o que acontecia com aquele processo era mais uma decoreba, então acabava que eu não aprendia nada e decorava muitas coisas. Então, o que aconteceu? Eu passou o ano de 2017 inteiro nessa mesma situação, eu falei, tudo bem, vou continuar, continuei. Aí eu comecei a faltar alguns dias e aí fiquei meio assim perdida, eu falei, eu fazia turma extensiva, né? Então, como eu faltei alguns dias, eu falei, então vou pegar outra turma que começou depois, e assim foi indo, e acabou que não deu certo, assim, eu nem cheguei a ver todos os conteúdos, e foi complicado, assim. Era mais uma questão, assim, que eu decorava muito as coisas, sabe? O cursinho, às vezes, eles prezam muito isso, você decorar as coisas. E tipo assim, macetes e tudo mais, e às vezes você acaba não entendendo direito o processo. Não por culpa dos professores, né? Pode ser assim, que o cursinho, às vezes, ele preza muito aquele aluno que ele já sabe, e às vezes esquece que tem alunos que vêm no ensino fundamental e ensino médio defasado. Principalmente ensino médio, porque nas escolas públicas a gente sabe o quanto, às vezes, esse ensino é defasado. Às vezes não, na maioria das vezes, que falta material, falta tudo, às vezes falta professor, na maioria das vezes, como eu expliquei pra vocês no meu caso de física. Então, foi muito complicado. Eu fiz o vestibular e a mesma nota que eu tinha tirado no ano passado, eu tirei nesse ano de 2017. Eu fiquei muito triste. Eu me lembro que eu recebia o resultado da última prova, porque nesse ano abriu medicina na estadual do meu estado, então eu fiz tanto na federal quanto na estadual. E eu lembro que eu tirei exatamente a mesma nota do ano anterior. Então eu fiquei muito triste mesmo, porque eu falei, poxa, foi um ano de estudo pra ficar no mesmo lugar. Então, enfim, eu recebi a última nota, que foi da estadual, dia 3 de dezembro de 2017. E dia 3 de dezembro de 2017, eu comecei a estudar pro vestibular de novo. Eu só parei pra estudar no dia do Natal, e eu só parei de estudar, na verdade, no dia do Natal e no dia do Ano Novo. O resto de todos os outros dias, se eu não tivesse doente, ou se eu não tivesse, como sabe, me sentindo mal nem nada, eu estudei todos os dias do ano, todos os dias mesmo. Tipo, os que eu pude, né, que eu não tava doente nem nada. Então, eu comecei a ver tudo, assim, tudo. Eu utilizei bastante as apostilas Bernoulli. E fui pro cursinho de novo. Eu tinha falado que dessa vez eu não ia mais fazer cursinho, que esse ano de 2018 eu não ia mais fazer cursinho, que eu ia estudar em casa, mas acabou que eu fiz uma prova de bolsa e tipo de 300, 400 pessoas eu fiquei em 21º lugar. E eu falei bem assim, não vou fazer. Mas aí quando eu cheguei lá no cursinho, no dia da prova de bolsa, eu vi que eles estavam com uma nova turma, que tinha material do poliedro e não sei o que. Eu falei, então acho que eu vou fazer. Peguei e comecei a fazer, entendeu? As aulas no início do ano. Quando chegou no meio do ano, eu fiz um simulado, gente, que eu fui muito ruim mesmo. Eu falei bem assim, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a mesma coisa do ano passado, entendeu? Não estou aprendendo, só tô ficando na decoreba, entendeu? Porque, tipo assim, eu entendo, o cursinho é muito bom, tipo assim, às vezes depende pro tipo de pessoa também. Um cursinho pode ser divisor de águas. Mas, assim, eu acredito que a maioria das coisas que a gente aprende sozinho. Quando a gente bota a nossa cabeça pra funcionar e a gente, sabe, vai em cima daquela matéria e aprende ela sozinho. Claro que algumas pessoas não conseguem fazer isso, mas, tipo assim, é importante a gente entender que quando você assiste a aula, você tá ali entendendo, você não está aprendendo. Quando você tá assistindo uma aula, você tá entendendo aquele assunto, mas aquilo não vai ficar na sua cabeça. Você tem que pegar e você tem que ler, você tem que fazer exercício, procurar videoaula. Se não gostou daquele professor, troca, vai pra outro, entendeu? Mas você tem que entender aquilo e gravar aquilo na sua cabeça. Como você vai aprender aquilo? Você vai aprender você tendo um estudo ativo. Quando você tá no cursinho, na sala de aula, você tá tendo um estudo passivo. Você tá só entendendo a matéria, mas você não tá aprendendo. Você vai aprender mesmo quando você... como é que funciona esse processo aqui? Funciona assim, essa molécula dá origem a duas assim, e por aí vai, entendeu? É assim que você vai aprender a gravar aquilo pra você não esquecer mais. Senão, não passa de uma decoreba, entendeu?
E aí eu falei bem assim, chegou no meio do ano, eu fiz um simulado, foi muito ruim. E aí eu peguei e falei bem assim, nossa gente, eu acho que eu não vou conseguir. Já era metade do ano, eu não lembro se era junho ou se era julho, eu falei, nossa, acho que eu não vou conseguir. E aí eu falei bem assim, tá, mas ano que vem eu não quero estar passando por tudo isso de novo. Ano que vem eu quero já estar na minha universidade. Ano que vem eu não quero estar estudando essas mesmas coisas e pensando, fica pro ano que vem. Não, é esse ano aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei um papel que eu tinha em casa, papel normal, e comecei a colocar assim, semana 1. Contei quantas semanas tinha até o vestibular e coloquei lá, semana 1. E fui semana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante. E peguei as matérias do vestibular e dividi elas entre as semanas que tinha. Ou seja, eu dividi o conteúdo do vestibular em mais ou menos 5 meses. Pra vocês terem uma ideia, assim. E, tipo assim, essa semana eu tenho que estudar isso de português, isso de história, isso de geografia, isso de química e assim por diante. Na próxima semana eu tenho que estudar isso de português, isso de história, isso de geografia e assim sucessivamente. E fui estudando. E, assim, eu não saí do cursinho, porque, assim, tinha aulas que eu gostava de ver. Por exemplo, eu tinha minha professora de redação, Fabiola, eu adorava ela, então eu ia e fazia redação. Ou então, às vezes, um professor que eu gostava, entendeu? Uma aula que eu gostava, eu ia. Mas quando eu ia mesmo, eu ia de manhã e era pra quê? Pra ficar na biblioteca estudando sozinha. Porque eu sabia, assim, que de manhã é difícil a gente acordar em casa, entendeu? E, eu vou levantar e vou estudar, entendeu? E a cama bem ali do lado. Então é difícil. Então eu me arrumava, ia pro cursinho e ficava lá na biblioteca, certo? Porque eu achava que isso renderia mais pra mim, entendeu? E faria com que eu não procrastinasse em casa de manhã. Então eu ia pro cursinho e quando eu não ia pro cursinho, eu ficava em casa também e estudava do mesmo jeito, sabe? Eu ficava com aquilo ali na minha cabeça, eu tenho que continuar, não importa que eu tô com sono, eu tenho que continuar. E ficava a tarde inteira estudando também e ficava a noite inteira estudando também até eu acabar toda aquela meta que eu tinha pra semana. Se eu tinha que estudar isso aqui de português nesse dia, eu estudava tudo. Se eu tinha que estudar isso aqui de geografia, eu estudava tudo. Então, mesmo que eu acordasse 7 horas da manhã e fosse dormir 2 horas da manhã, não importava pra mim, eu ficava do mesmo jeito. Então, foi isso, mais ou menos, o que aconteceu. E também uma coisa importante foi que eu comecei a usar o Descomplica, o cursinho, né? Que vocês já conhecem bastante, muita gente usa o Descomplica. Eu comecei a usar, gostei muito, inclusive muito da agilidade que eu tive em conseguir terminar um conteúdo que era para 1 ano. Em 6 meses eu consegui, graças a eles também, eu assistia muitas videoaulas deles. E, enfim, foi isso. Eu não vou mentir aqui e dizer que eu fazia exercício de todas as matérias, sabe? Eu não fazia tudo, eu fazia o quê? Química, biologia, física e matemática. O resto das matérias eu fazia exercícios assim, quando eles davam uma folha de exercício no cursinho, eu resolvia ali rapidinho, entendeu? Mas eu não ficava assim, pegando duro assim, muitas matérias decorativas, assim, como é história, como é geografia, entendeu? Então, quando tinha alguma lista do cursinho, eu ia, fazia rapidinho, acompanhando a aula. Mas assim, exercício mesmo, eu fiz biologia, eu fiz química, matemática e física, tá? Tipo, todos que eu conseguia fazer, eu fazia. Então era isso, eu estudava de manhã, à tarde, à noite, às vezes de madrugada, no outro dia acordava cedo de novo. E assim foi a minha rotina durante todo esse período de vestibular. Outra coisa importante pra falar, a minha nota. Na minha prova de vestibular aqui, das universidades que tem aqui, são 30 pontos de redação, mais ou menos, 30 pontos de redação e 130 pontos de prova. Então, tipo assim, eu fechei as minhas específicas, né, que é biologia e química. Se eu não me engano, acho que eu só errei uma em química, porque já faz 2 anos também. Eu acho que eu fechei espanhol, que era língua estrangeira. Eu fechei física, eu acho que faltou uma pra fechar. E, deixa eu ver, história, geografia e português foi uma média, assim, de 7 questões, mais ou menos. Tá? Então, eu praticamente, assim, fechei a prova inteira. Da prova objetiva,
eu fiz 91 pontos. E da prova de redação, eu fiz 28,20 pontos, alguma coisa assim. 28,20 pontos. Então, a minha nota final foi 119,20 pontos. Eu passei em terceiro lugar para cota de escola pública, que é a cota que tem aqui, escola pública da capital. E eram 11 vagas. Eu me senti muito feliz, gente. Eu me senti muito realizada, assim, realizando uma coisa que eu sempre quis fazer. Foi um sonho pelo qual eu lutei muito. Eu sei que todo mundo às vezes se sente um pouco insuficiente, sente que não vai conseguir, mas eu tô aqui pra dizer pra vocês que você pode sim conseguir, você pode passar na universidade que você quiser. Não importa se é medicina, se é pedagogia, se é direito, se é farmácia, não importa. Não importa mesmo. Se é história, se é física, o que você queira fazer, o que você for fazer que é de coração, você vai conseguir ser feliz, você vai conseguir se sustentar no seu emprego. E se você for bom naquilo que você faz, você vai ganhar dinheiro, tá bom? Não se preocupem com isso, às vezes, eu tenho que fazer um curso concorrido, porque senão eu não vou ganhar dinheiro. Não precisa, gente, não precisa você ter esse pensamento, porque se você fizer aquilo que você ama, você vai fazer tão bem que você vai conseguir, ser muito bem sucedido naquilo. Então, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar. É mais ou menos isso minha trajetória, né? O que eu fiz no ensino fundamental, né? O que eu fiz no ensino médio, como foi minha trajetória. Uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês, gente. Não façam um simulado no início do ano, no meio do ano. Deixem pra fazer simulado no final do ano, tá bom? Porque não adianta nada você fazer um simulado no início do ano se você nem começou a estudar nem 50% das matérias. Você tem que estudar tudo e aí sim fazer um simulado pra te avaliar. Não adianta você fazer um simulado que tem todas as matérias pra te avaliar se você só viu 10% da matéria. Então, quando você terminar um assunto, faça lista de exercícios sobre aquele assunto, mas não faça simulado com tudo que vai cair no vestibular. Não adianta, você só vai se sentir uma porcaria, entendeu? Sendo que a culpa não é sua. Então, invista mais nisso de exercício e faça simulado no final, tá bom? Quando chegar no final do ano, mais perto da prova, aí você investe bastante em exercícios, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar, deixa eu ver. Acho que no mais, gente, é isso, tá? Eu desejo muita sorte na vida de cada um. Quem me assistiu até aqui, muito, muito obrigada. E é isso, tá?